Eu quero ler na palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 1, até o verso 3, que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Essa história é uma história muito impactante, porque este homem que a Bíblia narra sobre um homem que nos dias de hoje era um homem poderoso, né? Cheio de muitos bens, com filhos muito belos, os mais bonitos, e com tudo. E esse homem era um homem temente a Deus. Só que de um momento para o outro, o inimigo coloca a vista na vida desse homem chamado Jó. E quer destruir esse homem, que é a finalidade do inimigo. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, ao olhar para Jó e ver que Jó era um homem temente a Deus, ele, de imediato, ele logo planejou destruir a vida de Jó. E diz a palavra de Deus que o inimigo chegou diante de Deus falando sobre este homem. E Deus defende Jó, né, dizendo que o inimigo olhasse para ele e visse se na terra havia alguém mais temente a Deus do que Jó. E aí o inimigo sagaz, né, outra vez chegou diante de Deus e falou para Deus que Jó só era temente a Deus por causa de tudo que Deus tinha dado a Jó. Por causa da vida boa que Jó tinha, por causa dos bens, da fartura que Jó vivia. Então, o que acontece? Deus permite, Deus autoriza o inimigo para que ele tire tudo que Jó tinha, desde que não tirasse a vida dele, né? Saiba de uma coisa: o inimigo não faz nada na tua vida sem a permissão de Deus. Pode ser a pior coisa do mundo, a coisa mais terrível. Ele só faz se Deus permitir. E quando Deus permite uma situação, Deus tem propósito com aquilo. Então, o que acontece?
Deus disse que ele podia arrancar tudo que Jó tinha, desde que não lhe tirasse a vida. Ele só não podia tirar a vida de Jó, porque na verdade a vida é de Deus, né? Deus concede e Deus, na velhice, leva para ele de volta. A vida é de Deus, é um dom de Deus. Então, o que é que acontece? De repente, esse homem, com toda essa estrutura, ele de repente se vê numa situação onde tudo que ele tinha foi arrancado. Seus filhos morreram, seus gados, seus camelos, seu rebanho, de tudo que ele tinha, morreu. Tudo que Jó tinha foi tirado dele. Mas o inimigo ainda não ficou satisfeito, né? E ele, quando Deus falou que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, que Jó estava nas mãos dele, mas só não podia lhe tirar a vida, ele colocou sobre Jó uma doença que naquela época era chamada de lepra. E quem tinha lepra era uma pessoa excluída da sociedade. Era uma pessoa que não era vista, que era desprezada pela sociedade. Então, Jó de repente se viu no estado de seu corpo leproso. E a Bíblia fala que era tão terrível a lepra de Jó, que ele se coçava com cacos de telha, pedaços de telha. Ele pegava e se coçava inteiro, porque a lepra tomou o seu corpo inteiro. E Jó ficou num estado terrível, terrível. Jó ficou num estado a ponto de, o que diz no versículo 9, assim: então sua mulher, a mulher de Jó, falou para Jó: ainda retens a tua sinceridade? Por que ela disse isso, a tua sinceridade? Porque Jó era um servo obediente, sincero, na presença de Deus. Amaldiçoa, disse a mulher de Jó, a Deus e morre. Olha só a voz do inimigo aí usando as pessoas para se voltarem contra Deus. Amaldiçoa a Deus e morre. E a resposta de Jó, no versículo 10 do capítulo 2: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, diz a palavra de Deus, não pecou Jó com os seus lábios. Pessoal, isso é uma história muito impactante, né? Porque eu não consigo enxergar nos dias de hoje, assim, alguém que tenha vivido uma experiência tão dolorosa, tão terrível, um
estado de vida tão terrível que não tenha por um momento perdido a sua fé, falado alguma coisa contra Deus. Eu não conheço ninguém, mas esse homem Jó foi assim. E o que é que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas desse texto que nós lemos, dessa história desse homem? Amados, na nossa vida vem situações que não se chamam de lepra, mas se chama de adversidades, se chama de adversidade e cruel aflição. Cruel aflição. Então, na nossa vida, vem sobre nós, muitas das vezes, coisas que não são como a lepra, mas que são como coisas terríveis. Quem sabe até a gente pode comparar com uma lepra mesmo. A lepra do pecado, a lepra da falsidade, a lepra do egoísmo, a lepra da inveja, a lepra de tantas coisas ruins que vem sobre a vida das pessoas. Mas eu quero dizer para vocês, não importa o que tem para vir sobre nós, virá. O importante é que a nossa reação diante dessas adversidades se aproxime pelo menos um pouquinho do testemunho de Jó, daquilo que Jó viveu, da reação dele, da atitude dele diante de sua esposa, que se aproxime pelo menos um pouquinho disso. Porque tem coisas, amados, que vêm para nós que a gente quer se desesperar, que a gente quer se agonizar, que a gente quer perder a esperança, a confiança, tantas coisas. Mas em primeiro lugar, a primeira lição que eu quero deixar para você diante desse texto é que Deus é Deus do impossível. Não existe nada, não existe doença, não existe nada que seja impossível para Deus. Então, eu não sei qual é o seu estado, eu não sei qual é a situação em que você se encontra, mas saiba de uma coisa: nada para Deus é impossível. Nada, não tem situação difícil que Deus não possa resolver. Agora, a gente tem que ter uma atitude. A atitude que Jó teve, a forma de ser de Jó, que é o quê? Confiar em Deus, confiar que Deus pode realizar e pode transformar aquilo que é impossível, transformar no possível. O que é que tem na tua vida hoje que você considera impossível? Pois saiba que Deus pode transformar
esse algo que a gente considera impossível, Deus pode transformar em possível, porque não há impossível para Deus. E quando Deus muda, e quando Deus chega, e quando Deus começa a agir na nossa vida, na sua vida, para mudar o quadro, para mudar a situação, a gente precisa ter um coração agradecido. A gente precisa ter uma fé constante, uma fé, aquela fé que Jó teve, pelo menos um pouquinho daquela fé que Jó teve. Porque eu vou te dizer uma coisa, sabe o que foi que Deus fez na vida de Jó? Sabe o que foi que Deus fez na vida de Jó? Lá no capítulo 42, no verso 10 até o 16, eu faço questão de ler para vocês. Primeiramente para mim, porque o que eu falo primeiramente eu falo para mim, para depois eu passar para vocês, pedir a direção de Deus para passar para vocês. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E aí? Deus é o mesmo. Se Ele realizou na vida de Jó, por que Ele não pode realizar na minha? Não sou eu, não é você, não somos nós filhos do mesmo Deus? E Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Então, não sei se a situação é de enfermidade, não sei se a sua situação é de doença grave, não sei se é de doença crônica, não sei se é de necessidade, não sei se é de coisas assim que estão vindo sobre a sua vida, mas de uma coisa eu te falo: Deus, Ele pode mudar o teu cativeiro, Ele pode mudar o meu cativeiro, Ele pode mudar o nosso cativeiro, porque para Deus não existe essa palavra de impossível. Não existe. Deus pode permitir. Deus não nos dá nada de ruim. Ele pode permitir aquela situação para provar a tua fé, para provar a minha fé. E Ele quer fazer na nossa vida o que Ele fez na vida de Jó. Ele quer mudar o nosso cativeiro. É fácil falar, não é, amados? É fácil falar, né? Eu que tenho uma doença crônica, eu que tenho doenças crônicas, que me fazem lutar todos os dias ali. Eu estou com Deus na luta, todos os dias. Ali eu estou com Deus na luta. E até hoje, Deus ainda não quis, viu? Ainda não quis mudar o meu cativeiro. Mas eu não vou deixar de crer nele, porque até hoje ele ainda não fez. Eu sei que a qualquer momento, se ele quiser, ele pode fazer. Basta ele tocar em mim, não precisa nem tocar.
Basta ele olhar para mim e ele pode virar o meu cativeiro. E assim pode ser na sua vida também. Se você está enfermo, a nossa enfermidade pode não ser para a morte. Deus pode nos restaurar. Deus pode transformar. Deus pode mudar. Então, Deus fez isso na vida de Jó. E Deus, o Deus do impossível, pode fazer na minha vida, pode fazer na sua vida. Não descreia, porque eu não descreio. Todos os dias, todos os momentos, eu espero que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Creia nisso também, tá certo? Adore a Deus, entregue a sua vida para Jesus e confie que Ele te guiará, tá certo? Ele fará o impossível na sua vida e na minha vida. Tá bom, amados? Fiquem com Deus. Essa foi a reflexão que Deus colocou no meu coração nessa tarde. E que vamos ler, né, a Bíblia. Todos têm. Os cristãos evangélicos têm, os cristãos católicos têm. Todos nós temos a Bíblia. Então, leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó na sua Bíblia, que você vai ver mais a fundo como é maravilhosa a história desse homem. Né? Como é maravilhosa a história desse homem. Tá certo? Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus e boa tarde para vocês e Deus vos abençoe. Boa tarde, boa noite, tudo de bom durante daqui para frente, certo? A paz, irmãos, a paz, queridos, a paz, vocês que estão me ouvindo. Acredite, Deus é Deus do impossível. Amém.